Santificação. Capítulo 8. O ministério de João. O apóstolo João passara a infância na sociedade dos incultos pecadores galileus. Não gozara do preparo das escolas, mas pela comunhão com Cristo, o grande ensinador, obteve a mais elevada educação que o homem mortal pode receber. Sorveu avidamente da fonte da sabedoria, e então procurou conduzir outros àquela fonte de água que salta para a vida eterna. A simplicidade de suas palavras, o sublime poder das verdades por ele anunciadas e o fervor espiritual que caracterizavam seus ensinos davam-lhe acesso a todas as classes. Contudo, mesmo os crentes não podiam compreender os sagrados mistérios da verdade divina esclarecida em seus discursos. Ele parecia estar constantemente imbuído do Espírito Santo, procurava induzir o povo a apegar-se ao invisível. Fazia que suas palavras caíssem como orvalho, abrandando e subjugando a alma. Depois da ascensão de Cristo, João tornara-se um fiel, ardente trabalhador pelo Mestre. Juntamente com outros, gozara do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e com zelo e poder novos, continuou falando ao povo as palavras da vida. Foi ameaçado de prisão e morte, mas não se deixou intimidar. Multidões de todas as classes saem para ouvir a pregação dos apóstolos e são curadas as suas enfermidades mediante o nome de Jesus, esse nome tão odiado entre os judeus. Os sacerdotes e príncipes tornam-se frenéticos em sua oposição ao verem que os doentes são curados e o nome de Jesus é exaltado como o príncipe da vida. Eles temem que em breve todo mundo haverá de crer nele e então os acusem de assassinos do poderoso médico. Mas quanto maiores seus esforços para impedirem este excitamento, tanto mais creem nele os homens e se apartam dos ensinos dos escribas e fariseus. Enchem-se de indignação e, lançando mão de Pedro e João, atiram-nos na prisão comum. Porém, o anjo do Senhor, de noite, abre as portas da prisão, tira-os para fora e lhes diz: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Com fidelidade e zelo, João testemunhou de seu Senhor em toda a ocasião oportuna. Ele viu que os tempos eram cheios de perigos para a igreja. Por toda parte existiam enganos satânicos. A mente do povo vagueava por labirintos de cepticismo e de doutrinas enganosas. Alguns que professavam ser fiéis à causa de Deus eram enganadores. Negavam a Cristo e seu Evangelho, estavam produzindo danosas heresias e vivendo em transgressão da lei divina. O tema favorito de João. O tema favorito de João era o infinito amor de Cristo. Ele cria em Deus como uma criança crê num Pai bondoso e terno. Compreendia o caráter e obra de Jesus, e quando via seus irmãos judeus caminhando às apalpadelas, sem nenhum raio de sol da justiça para lhes iluminar o caminho, ansiava por lhes apresentar Cristo, a luz do mundo. O fiel apóstolo via que a cegueira deles, o orgulho, a superstição e a ignorância quanto às Escrituras estavam dispondo a vida em grilhões que nunca mais se partiriam. O preconceito e o ódio que obstinadamente nutriam contra Cristo estavam trazendo a ruína sobre eles como uma nação e destruindo sua esperança de vida eterna. Mas João continuava a apresentar-lhes Cristo como o único meio de salvação. A evidência de que Jesus de Nazaré era o Messias era tão clara que João declara que nenhum homem tem necessidade de andar nas trevas do erro enquanto tal luz é oferecida. Entristecidos pelos erros perniciosos. João viveu bastante para ver o Evangelho de Cristo pregado longe e perto, e milhares aceitando avidamente seus ensinos. Mas encheu-se de tristeza ao perceber que erros perniciosos se introduziam na igreja. Alguns dos que aceitaram a Cristo professavam que seu amor os desobrigava da obediência à lei de Deus. De outro lado, muitos ensinavam que a letra da lei deveria ser observada, como também todos os costumes e cerimônias judaicas, e que isto era suficiente para a salvação sem o sangue de Cristo. Eles sustentavam que Cristo fora um bom homem, tanto como os apóstolos, mas negavam sua divindade.
João viu os perigos a que seria exposta a igreja se seus membros recebessem estas ideias, de modo que as enfrentou com presteza e decisão. Escreveu a uma grande auxiliadora do Evangelho, uma senhora de boa reputação e extensa influência. Muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. João não prosseguiu seu trabalho sem grandes embaraços. Satanás não estava ocioso. Instigou homens maus para abreviarem a vida deste homem de Deus, mas santos anjos o protegeram de seus assaltos. João precisava ficar como uma fiel testemunha de Cristo. A igreja, em seu perigo, necessitava de seu testemunho. Pela representação maliciosa e falsidade, os emissários de Satanás procuraram despertar oposição contra João e a doutrina de Cristo. Em consequência, dissensões e heresias estavam pondo em perigo a igreja. João enfrentou estes erros com inflexibilidade, vedou o caminho aos adversários da verdade, escreveu e exortou para que os dirigentes destas heresias não tivessem o menor estímulo. Presentemente, há males semelhantes aos que ameaçam a prosperidade da igreja primitiva, e os ensinos do apóstolo sobre estes pontos deveriam ser cuidadosamente atendidos. Deveis ter caridade, é o clamor que se pode ouvir em toda a parte, especialmente daqueles que professam a santificação. Mas a caridade é demasiado pura para cobrir um pecado não confessado. Os ensinos de João são importantes para aqueles que vivem entre os perigos dos últimos dias. Ele estivera intimamente ligado a Cristo, escutara seus ensinos e testemunhara seus poderosos milagres. Assim, apresentou um convincente testemunho que tornou sem efeito as falsidades de seus inimigos. Nenhum compromisso com o pecado. João desfrutou a bênção da verdadeira santificação. Mas notai, o apóstolo não proclama ser inocente, está em busca da perfeição, andando à luz da presença de Deus. Testifica que o homem que professa conhecer a Deus, e contudo quebra a lei divina, mente à sua profissão. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Neste século de alarmante liberalidade, estas palavras seriam taxadas como intolerância. Mas o apóstolo ensina que, conquanto devamos manifestar cortesia cristã, estamos autorizados a chamar o pecado e os pecadores por seu verdadeiro nome, que isto é coerente com a verdadeira caridade. Conquanto tenhamos de amar as almas por quem Cristo morreu e trabalhar por sua salvação, não devemos condescender com o pecado. Não nos unamos com os rebeldes chamando a isso caridade. Deus exige de seu povo atual que se poste como fez João em seu tempo, inflexivelmente pelo direito, em oposição aos erros destruidores das almas. Não há santificação sem obediência. Tenho encontrado muitos que alegavam viver sem pecado, mas quando provados pela palavra de Deus, mostraram-se ser transgressores declarados de sua santa lei. As mais claras evidências da perpetuidade e força de obrigatoriedade do quarto mandamento falharam quanto a despertar a consciência. Eles não podiam negar as reivindicações de Deus, mas aventuraram-se a desculpar-se por transgredirem o sábado. Tinham a pretensão de ser santificados e de servir a Deus todos os dias da semana. Muitas pessoas boas diziam não observam o sábado. Se os homens estão santificados, nenhuma condenação repousará sobre eles se o não observam. Deus é demasiado misericordioso para puni-los por não guardarem o sétimo dia. Seriam considerados como esquisitos na comunidade se guardassem o sábado e não teriam nenhuma influência no mundo. E eles precisam ser sujeitos aos poderes constituídos.
Uma senhora em New Hampshire apresentou seu testemunho numa reunião pública, dizendo que a graça de Deus estava governando em seu coração e que pertencia inteiramente ao Senhor. Então exprimiu sua crença de que este povo estava fazendo muito bem quanto a despertar pecadores para verem seu perigo. Disse: "O sábado que este povo apresenta a nós é o único sábado da Bíblia." E então afirmou que estivera muito preocupada com este assunto. Vira grandes provações diante de si, as quais teria de enfrentar caso observasse o sétimo dia. No dia seguinte, ela veio à reunião e de novo deu testemunho, dizendo que perguntara ao Senhor se precisaria guardar o sábado e que ele lhe dissera que não. Sua mente estava agora em descanso quanto ao assunto. Ela fez então a mais vibrante exortação a todos para atingirem o perfeito amor de Jesus, onde não há nenhuma condenação para a alma. Esta mulher não possuía a genuína santificação. Não fora Deus quem lhe dissera que poderia ser santificada, vivendo em desobediência a um de seus explícitos mandamentos. A lei de Deus é sagrada e ninguém a pode transgredir impunemente. Quem lhe disse que poderia continuar a quebrar a lei de Deus e ser inocente fora o príncipe dos poderes das trevas, o mesmo que dissera a Eva no Éden por intermédio da serpente: "Certamente não morrereis." Eva se lisonjeou com o pensamento de que Deus era demasiado bondoso para puni-la pela desobediência de seus explícitos mandamentos. O mesmo sofisma é apresentado por milhares em desculpa de sua desobediência ao quarto mandamento. Aqueles que têm o Espírito de Cristo guardarão todos os mandamentos independentes das circunstâncias. A majestade dos céus diz: "Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai." Adão e Eva ousaram transgredir as ordens do Senhor, e o terrível resultado de seu pecado deveria constituir uma advertência para nós, a fim de não seguirmos seu exemplo de desobediência. Cristo orou por seus discípulos nestas palavras: "Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." Não existe genuína santificação a não ser pela obediência à verdade. Aqueles que amam a Deus de todo o coração também hão de amar a todos os seus mandamentos. O coração santificado anda em harmonia com os preceitos da lei de Deus, porque eles são santos, justos e bons. Deus não mudou. O caráter de Deus não mudou. Ele é hoje o mesmo Deus zeloso que era quando deu a sua lei sobre o Sinai e a escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Aqueles que espezinham a santa lei de Deus podem dizer: "Estou santificado." Mas estar santificado de fato e jactanciar-se de santificação são duas coisas diferentes. O Novo Testamento não mudou a lei de Deus. A santidade do sábado do quarto mandamento está tão firmemente estabelecida como o trono de Jeová. João escreve: "Qualquer que comete pecado transgride também a lei, porque pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca, transgride a lei, não o viu nem o conheceu." Nós somos autorizados a considerar do mesmo modo que o fez o discípulo amado. Aqueles que se jactam de permanecer em Cristo, de estar santificados, ao passo que vivem na transgressão da lei de Deus. Ele enfrentou justamente a mesma classe que nós temos de enfrentar. Disse ele: "Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio." Aqui o apóstolo fala em termos claros, como julga que o assunto exige. As epístolas de João transmitem um espírito de amor. Mas quando ele chega em contato com essa classe que quebra a lei de Deus e ainda se jacta de estar vivendo sem pecado, não hesita em adverti-la quanto a seu terrível engano. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.